Shalom, shalom. Boa tarde, amados. Estamos iniciando a tarde com a Torá e hoje, dia 16 do mês de julho do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 7 do mês Av, do ano 5.781, a contar da criação. E pela graça bendita de Hashem, chegamos hoje no sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat. E, portanto, estamos aí na nossa sexta leitura da Parashá semanal, a sexta Aliyá. Baruch Hashem, por termos aí tido uma semana no início do nosso quinto livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, traduzido normalmente, e Devarim, a tradução correta é palavras, porque Devarim são os discursos ou o discurso final de despedida de Moshe para com o povo israelita. Esse é um discurso que demorou 36 dias, o discurso de Moshe, o discurso de despedida. Dentro desse aspecto, Moshe, durante 36 dias, ele permaneceu à frente do povo e trazendo as últimas instruções, exortações, porque a grande finalidade do livro de Devarim é techuvá, é retorno a Deus. E essa preocupação de Moshe está ligada exatamente porque essa geração que ia entrar na Terra Prometida era uma geração de tzadikim, de justos, tendo em vista que Moshe, ao fazer os seus discursos, ele constantemente, estava principalmente no princípio, ele estava envolvido em dizendo àquela geração sobre as 42 viagens pelo deserto, em cada uma delas os aspectos pertinentes à desobediência, pecado, rebeliões que aconteceram durante estas viagens, Massei. E nesse sentido, então, Moshe estava dizendo diretamente àquela geração: vocês deixaram de confiar no Eterno e partiram para confiar no bezerro de ouro. Vocês não confiaram na promessa divina e deram ouvidos aos 10 espiões. Vocês deixaram, a promessa de lado e confiaram na conversa de Korah e assim sucessivamente, E dessa forma, então, aquela geração, a nova geração que entraria no deserto, simplesmente respondia a Moshe: de fato, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E dentro desse aspecto aí, essa geração que vai entrar na Terra Prometida, continuando o nosso histórico aqui, que vai entrar na Terra Prometida, ela é chamada pelos nossos sábios de uma geração de tzadikim, uma geração de justos. Por quê? Porque eles não cometeram aqueles pecados e nem entraram naquelas rebeliões que Moshe dizia. Muito pelo contrário, quem cometeu foram os seus pais, os que pereceram no deserto, os 600 mil homens, contado a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade, a geração que saiu do deserto. Então eles poderiam simplesmente dizer a Moshe: não fomos nós, foram os nossos pais. E não falaram isso. E por que foram chamados de uma geração de tzadikim, de justos? Porque o justo, ele assume o erro, o pecado, as falhas, como se fossem deles, naquilo que concerne ao povo. Então, esta nova geração, eles tinham consciência que não foram eles que fizeram, que foram os seus pais, a geração anterior. Mas como tzadikim justos, eles assumiram a sua posição. Então, os sábios dizem que os verdadeiros justos, eles simplesmente não se defendem. Eles não jogam, como diz o outro, não tiram o corpo fora. Eles assumem realmente os erros dos seus antepassados como se fossem deles mesmos. E isso serve como uma lição para o futuro.
e agora que eles iriam entrar na terra prometida, então esses discursos finais de Moshe, o discurso de despedida de Moshe, vem, né, realmente para retificar, corrigir o falar e o ouvir. Então tudo isso para eles foi um aprendizado para esta nova geração. Paralelamente, nós podemos dizer que esses ensinamentos servem para nós. A nossa geração passada, dos não-judeus, que não assumiram uma posição monoteísta com fundamento judaico sob a liderança rabínica, falharam. A nossa geração anterior falhou. E nós estamos dentro desta mesma falha. Nós não podemos esquecer dos nossos antepassados, nós não podemos jogar a culpa sobre eles, mas a culpa deles é a nossa culpa. E nós estamos numa jornada, numa viagem, nós estamos na nossa caminhada diária monoteísta com fundamento judaico, dentro desse aspecto. Nós estamos corrigindo não somente as nossas vidas, mas nós estamos corrigindo a nossa geração passada. Por isso, a nossa geração passada, ela depende muito da sua elevação para das nossas vidas na atualidade. Então, por isso, realmente, é sempre bom podermos lembrar da nossa geração anterior, para a elevação das suas almas, estarmos aí realmente fazendo as nossas preces diárias, fazendo os jejuns pertinentes aos Benei Noach e assim sucessivamente. E nesse sentido, sempre em memória dos nossos queridos, possamos assim realmente lembrar das suas memórias para que eles sejam, as suas almas sejam elevadas também, para que no dia da ressurreição, ou seja, nos dias de Mashiach, na redenção final, possam realmente ressurgir para podermos viver a redenção final e o Olam Rabá, né? Então, por isso, amados, vamos em frente nessa nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, tendo o rabino, o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a nossa liderança no Brasil, nessa nossa Masei, nessas nossas viagens até os dias da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Baruch Hashem. Hoje nós estamos a 313 dias e a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel Tzadik, o líder da nossa geração, nos diz no dia de hoje assim: se pudesse compreender, se pudesse observar e concluir tudo isso empiricamente, eu não precisaria da fé. O poder da fé é que ela vai além dos limites de nossa mente finita. Aqui, quando o nosso Rebbe ele está se referindo sobre compreender, observar e concluir aquilo que nós estamos visualizando, aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos aprendendo. O Rebbe diz que se tudo isso eu precisasse concluir de forma empírica, então eu não precisaria da fé, da emuná, confiança em Deus. Então, empiricamente, o que significa? Empiricamente significa que se fundamenta na experiência prática. Então, você tem a sua experiência prática e você coloca a sua fé na sua experiência. Então, você não precisa da fé para crer, para confiar no Criador. Também, empiricamente, significa que isto deriva, né, o resultado, o concluir daquilo que você está analisando, que você está pesquisando, etc. e tal. Isso deriva de uma experiência comum. Então, também, você não precisa da emuná, porque você tira, né, da sua própria experiência a sua conclusão. E
Empiricamente também significa baseado apenas na experiência e não no estudo. Então, você simplesmente diz assim, eu creio porque eu pesquisei, analisei e eu cheguei à seguinte conclusão. Então você não precisa da emuná. Você está chegando a uma conclusão pela sua experiência. E a emuná, ela está, como nós estamos dentro desse grupo de fé e intelecto, e nós já vimos aqui realmente que a nossa mente finita, ela não consegue compreender a sabedoria infinita de Deus. E por isso eu preciso de emuná, de confiança em Deus, para ter a fé correta. Então eu confio nele, não em mim, e muito menos nas minhas experiências comuns, para poder ter emuná, confiança em Deus. Está entendendo? É nesse sentido. E nesse terceiro tópico aqui, explicando empiricamente, né, que fala baseado apenas na experiência e não no estudo. Por isso que nós precisamos diariamente do estudo da Torá, para que a nossa emuná seja cada vez mais forte e que a nossa mente finita, que não compreende a dimensão infinita da sabedoria de Deus, pela emuná, pela confiança que nos leva à fé a Deus, nós possamos, através do estudo, cada vez mais estarmos fortalecidos na emuná. Isso significa que eu não vou falar, né, da seguinte forma, um exemplo. Eu cheguei à seguinte conclusão. Na realidade, em outros pingos de sabedoria do nosso Rebbe, né, abrindo só um parênteses, né, a gente fala pingo de sabedoria porque é uma pincelada diariamente, né? É por isso que a gente fala pingo de sabedoria do nosso Rebbe. Mas na realidade, esses pingos de sabedoria do nosso Rebbe é uma verdadeira cachoeira, né? De sabedoria, de elevação espiritual e por aí afora vai, né? Porque o nosso Rebbe, o Tzadik, o líder da nossa geração, o máximo dos comentários ainda é muito pouco para se referir de fato o Tzadik, o líder da nossa geração, correto? Fecha o parênteses aí. Então, dessa forma aí, né, essas gotas de sabedoria do nosso Rebbe vem trazer para nós cada vez mais, nesse fortalecimento de fé e intelecto, né, que nós precisamos realmente não estarmos firmados no nosso eu, porque a partir do momento que eu venha me expressar dizendo eu cheguei à seguinte conclusão, nós já vimos em outros tópicos da sabedoria do nosso Rebbe, que ainda agindo dessa forma, nós estamos servindo a nós mesmos. E nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Porque nós estamos colocando o eu em primeiro lugar e em foco. E não é esta a questão da emuná. A emuná, a confiança em Deus, ela tira o foco de cima de nós mesmos, do nosso eu, e o foco é Deus. Então, por isso, né, a questão empírica sobre a questão da emuná, ok? Baruch Hashem, né, vamos em frente aí que nós temos bastante coisa para podermos conversar aí hoje, né? Então, nós estamos aí com a Carla de Costa, né? De Santa Catarina, Barra Velha, né? Se não me engano é a cidade, né? Carla de Costa. O Josélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, né, Marília, região nossa aqui de Bauru, o Edson Batista Filho, né, Baruch Hashem, o Edson, não me lembro qual é a cidade, Edson, eu anotei e está ali no caderno ali, mas o Edson está por aí, né, quem mais está conosco aí? A Janete Severiano dos Santos, Baruch Hashem de Buritis, Rondônia, né?
A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Eu sempre falo Vila Velha, né, Carla? Desculpa aí. É Barra Velha, Santa Catarina, Baruch Hashem. Também queremos aqui mandar, né, um shalom para, principalmente ali o grupo lá, os brasileiros de origem judaica, né, o Vanderlei Rocha de Oliveira, o Ronaldo Guerra, o Marcos César também de Santa Catarina, a Adriana Alves de Mendonça, o Fábio Saraiva, o Marcelo Ramos da Silva, o Rinaldo do Prado Dias do Prado, a Simone Fernando Rio de Janeiro, aliás, o Marcelos Bercos, o José Ademir Cláudio de Oliveira, né, de Santa Terezinha de Itaipu, o Guilherme Nogueira Belarmino Melo, de Porto Velho, o Márcio José Oliveira, o Antônio Barroso, o Cláudio Cortes Jataí, a Dircelena Fernanda, o Felipe Vieira. Também, né, outras pessoas que estão aí sempre se conectando, tem o Claudemir Jesus da Silva, que é aqui de Bauru, da nossa região, o Arthur Junqueira de Agudos, aqui da nossa região, o Israel Araújo, Vinícius Costa, Ribeirão Preto, o Belchior Melo, né, Belchior Melo, a Selma Lima, a Juliana Carvalho, de São Paulo, o Nilson Cardoso, Yohanan Mendes Silva, o Gil Sazon, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Paulo César, o Almir Tavares, né? Pessoas amadas aí que também sempre estão aí se conectando aí, ou direto aqui pela live, ou pelo vídeo daqui do Facebook, e outros vão lá no YouTube também. Baruch Hashem, Marcos Santos, Shalom, Shalom, Amalu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem. A nossa Sexta Aliá está no capítulo 2, verso 31, e vamos até o capítulo 3, o verso 14, né? Vamos dar aí uma aceleradinha, que nós vamos falar hoje um pouco sobre Tisha B'Av, né? O dia 9 de Av, que vai se iniciar amanhã, ao pôr do sol de amanhã, sábado, estaremos entrando no dia 9 de Av, Tisha B'Av, e é o dia máximo, né, da tristeza, do choro e do luto judaico, devido à destruição dos 2 templos em Jerusalém, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Lembrando desde já que, né, hoje vamos falar um pouco, amanhã, no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, estaremos falando também mais um pouco sobre Tisha B'Av. E no domingo, o primeiro dia da semana, nós não teremos literalmente o estudo da Torá, porque segundo as recomendações dos nossos sábios, né, no dia de Tisha B'Av, né, no dia 9 de Av, não se faz estudo de Torá devido ao regozijo que o estudo da Torá traz, por ser realmente um dia de jejum, um dia triste, um dia de luto. Então não se faz. Então no domingo, primeiro dia da semana, que nós estaremos dentro do dia 9 de Av, dentro do jejum, então no domingo nós estaremos falando principalmente sobre as questões da destruição do primeiro e do segundo templo. Então, né, vão se programando aí para domingo, estarem conectados aqui em A Tarde com a Torá, para podermos falar sobre a destruição do primeiro e do segundo templo, especificamente no domingo, né? Teremos aí algumas coisas com referência sobre o livro de Lamentações, conhecido como Lamentações de Jeremias, né? E também algumas coisas pertinentes ao livro de Jó, ok? Vamos em frente? Sexta leitura, capítulo 2, a partir do versículo 31, e vamos até o capítulo 3 e o verso 14, né? Baruch Hashem.
Então nós estamos aqui na sequência do discurso de despedida de Moshe, e aqui nós estamos vendo sobre a questão das guerras, né? As guerras travadas aqui e com os gigantes de Sihon e Og. Então vamos aqui em frente. Deus então submeteu a mim o anjo da guarda dos amoritas e disse-me: vê. Desse modo comecei a entregar Sihon e sua terra diante de ti. Começa a tomar posse dela para que possuas sua terra. Nós estamos aqui com a Torá escrita com os comentários de Rashi. Então, quando ele diz, né, Sihon, não esqueçamos que se trata do rei dos Emoreus, né, lá em Heshbon. Verso 32, então Sihon saiu ao encontro. Ele não chamou seu aliado do norte, que era o outro gigante, o Og, porque estava confiante em sua capacidade de derrotá-los sozinho. Somente ele e todo o seu povo foram à guerra contra nós em Yahatze. Porém, Deus, nosso Deus, entregou a nós e golpeamos a ele, seus filhos, inclusive o seu único filho, que era tão forte quanto ele, e todo o seu povo. O sol milagrosamente ficou parado para nós nesta batalha. Conquistamos todas as suas cidades naquele tempo e destruímos completamente cada cidade. Homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Tomamos somente o gado como espólio para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado. O despojo tomado nessa batalha era mais do que o suficiente para suprir-nos de toda a riqueza material que pudéssemos precisar. Desde a fronteira sul desse território, isto é, Aroer, que fica à beira do estreito de Arnon, e a cidade que fica no estreito, até a sua fronteira norte, Gileade, não houve sequer uma cidade comunal que fosse forte demais para nós. Deus, nosso Deus, deu-nos tudo. Só não te aproximaste de um único lugar, a terra dos Amonitas. Lembrando que aqui é a terra dos Amoritas, que foi feito guerra, destruiu a cidade, seu povo, e tomou o espólio. Porém, aqui agora fala dos Amonitas, que vem de Amon, um dos descendentes do sobrinho de Avraham, Lot, ok? Que é da filha mais nova de Lot. Só não te aproximaste de um único lugar, a terra dos Amonitas, a saber, toda a área amonita ao sul do rio Iaboque, as cidades amonitas da região de colinas e tudo mais que Deus, nosso Deus, nos ordenou que não conquistássemos. Então viramos e fomos para o norte, em direção a Baxã, e Og, o rei de Baxã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, indo à guerra contra nós em Edrei. Tive medo de lutar contra Og, pois pensei que talvez ele fosse protegido pelo mérito de ter ajudado Avraham. Mas Deus me disse, não o temas, pois entreguei em tua mão a ele todo o seu povo e sua terra, e lhe farás como fizeste a Sihon, rei dos Amoritas, que habitava em Heshbon. Assim Deus, nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Baxã, e todo o seu povo. Nós o golpeamos até não ficar sobrevivente dele. Conquistamos todas as suas cidades naquele tempo, não houve sequer uma cidade comunal que não lhes houvéssemos tomado. Foram 60 cidades, inclusive todo o território do palácio real de Og, que conjuntamente constituíam o reino de Og em Baxã. Todas essas 60 cidades eram fortificadas com muros altos, portas duplas e ferrolhos. Não obstante, milagrosamente, as conquistamos. Além dessas, capturamos um grande número de cidades não muradas. Nós as destruímos completamente, como fizemos a terra de Sihon, rei de Heshbon, destruindo completamente toda a cidade, os homens, as mulheres, as crianças.
Só que dessa vez, por havermos tomado espólio mais do que suficiente da batalha com Sihon, desprezamos todo o gado e outros tipos de despojos das cidades, tais como roupas, destruindo-os também. Tomamos apenas o ouro e a prata. Assim tomamos naquele tempo as terras das mãos dos 2 reis dos Amoritas, que estavam do lado oriental do Jordão, desde o rio Arnon, no sul, até o monte Hermon, ao norte. A grande estima que as nações não judias tinham pela terra de Israel é exemplificada pelo fato de que cada uma insistia em designar o monte Hermon à sua maneira. Alguns o denominavam como Monte Sion. Os sidônios chamavam o monte Hermon de Monte Sirion. E os amoritas chamavam-no de Monte Senir, o monte da neve. A terra de Sihon e Og compreendia todas as cidades da planície que Sihon conquistara a Moabe, todo o Gileade e todo o Bashan, indo ao leste até Salhar, e incluía Edrei, uma das 2 cidades reais de Og em Bashan. A força de Og é atestada pelo fato de que somente Og, rei de Bashan, restou do remanescente dos Refaim. Todos os outros Refaim foram liquidados pela aliança de Kedorlaomer em Ashterot Carnaim. Og era tão grande e pesado que não podia dormir em cama de madeira. Sua cama tinha de ser uma cama de ferro. Ela não está preservada na cidade de Rabá dos Amonitas, para que todos possam ir vê-la? Tem 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura, medida não pelo cúbito padrão, isto é, o comprimento de um braço, caso em que já seria bastante grande, pois aproximadamente 4 metros e 30 centímetros de comprimento e 1 metro e 90 centímetros de largura. Mas, segundo o cúbito do próprio homem, Og, cujo braço media muito mais do que um cúbito padrão. Então, esse 4,3 metros e 1,9 metros é a medida do cúbito padrão. A medida de Og e a sua cama era muito mais do que isso daqui, ok? Eu reparti, verso 12, eu reparti essa terra, da qual nos apossamos naquele tempo, tendo-a conquistado a Sihon e Og. Como se segue, dei a terra para o norte de Aroer, que fica à beira do estreito de Arnon, à metade do monte Gileade e suas cidades, as tribos de Ruben e Gade, ou Reuven e Gade. Dei o resto de Gileade e todo Bashan, sendo o último rei de Og, a meia tribo de Menachê, todo o território do palácio real de Og, juntamente com todo o Bashan. Este Bashan é o território chamado de terra dos Refaim, que Deus prometera a Abraão. Iair, filho do bisneto de Menachê, foi e tomou todo o território do palácio real de Og, e conquistou mais terras, indo até as fronteiras dos Gershuritas e dos Maahatitas. Esse território compreendia cidades e aldeias, visto que não tinha filhos. Iair chamou as aldeias de Bashan por seu próprio nome, aldeias de Iair, como se denominam até hoje. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, ok? Na nossa aliá aqui, né, nos nossos comentários aqui, né, ficou focado nas guerras contra os 2 gigantes, Sihon e Og, né? Mais ainda sobre a questão Og, inclusive aqui nos comentários de Rashi, baseado na Torá oral e na Mishnah, Rashi fala que Moshe, né, ele tinha a princípio medo de guerrear contra Og, porque ele tinha o mérito de ter ajudado Avraham.
e por esse mérito ele achava que ele teria a proteção divina, ele não poderia vencer. Mas Deus disse para que ele não tivesse medo e pudesse seguir na batalha contra Og, assim como Sihon foi entregue nas mãos de Moshe e o povo israelita, Og também com todos os seus pertences e povo seriam entregues a Moshe. O mérito aqui que se refere Og foi quando o seu sobrinho Lot foi preso, né? Foi levado cativo pelos 4 reis, e então o gigante Og avisou Abraão sobre essa questão, e Abraão então armou os seus e foi e resgatou o seu sobrinho daqueles inimigos, né? O objetivo de Og era de avisar Abraão, era para que ele fosse à guerra, morresse na guerra, porque assim ele teria condições de desposar Sara. Ele queria, na realidade, que Abraão morresse e Sara ficasse viúva e ele pudesse desposar a Sara, né? Como a Mishnah diz, a linda Sara, né? Então, esse era o objetivo do gigante Og. Mas vejam bem que a Torá ela traz o mérito de Og na questão de ter avisado a Abraão que o seu sobrinho foi levado cativo. Então, essa notícia que deu a Abraão e que fez com que ele pudesse resgatar o seu sobrinho dos inimigos, foi considerado um mérito para Og. Mas o objetivo dele era outro. E mesmo assim, Deus ele dá mérito para o gigante Og. Qual que é a lição que nós podemos tirar daqui? É aquilo que os nossos sábios dizem. Se alguém fez um bem a você, você seja eternamente grato a essa pessoa. Não importa o que ela vai fazer posteriormente, mas seja eternamente grato a essa pessoa. A questão do objetivo negativo de Og não foi colocado em questão, mas foi dado a ele mérito, ok? A lição que nós aprendemos aqui é que, de fato, o bem sempre vence o mal. Essa é a questão. Essa é a questão. É sempre colocar em foco o bem, porque o bem sempre venceu, sempre vence e sempre vencerá o mal. É nisto que está realmente a grande chave das nossas bênçãos e vitórias, certo? Retribuirmos cada vez mais o bem com bem. Retribuirmos o mal que nos fazem com o bem. E principalmente quando alguém nos faz algo bom, mesmo que posteriormente possa fazer alguma coisa ruim, não leve em conta esta questão negativa. Leve em conta aquilo de bom que ele fez. E seja eternamente grato a Deus por essa vida que algo bom fez para você. Ponto final. A bênção é tua. Você sempre terá o favor de Hashem ao teu serviço, ou melhor, ao favor de Hashem em teu benefício. É isso que importa. Acabou. Certo? Outra coisa que nós temos aqui, segundo a Mishnah nos relata sobre principalmente a questão de Og, é que Og foi o único gigante que foi salvo do dilúvio. Og, ele sobreviveu, segundo a Mishnah, subindo por uma escada até a arca, implorou a Noah: por favor, salva-me, serei seu servo para sempre. Noah refletiu, pensou, por que isso? Né? Então, tantas pessoas tentaram subir na arca e não conseguiram, e agora vem o gigante Og e consegue se agarrar aqui na arca. E agora? Como que fica isso? Né? Então, na sua reflexão, Noah, então ele chegou à conclusão de que Deus tinha um propósito realmente para que Og pudesse sobreviver. Então, ele permitiu que isso acontecesse, segundo a Mishnah, né,
Noé, ele abriu, né, um tipo de janela para que pudesse dar alimentação e água para o gigante Og, e durante o dilúvio ele ficou agarrado na arca, e assim foi durante todo o período do dilúvio. Também os nossos sábios nos falam que Moshe e os seus filhos, né, de uma certa forma, acabaram tendo muito mais serviço em cuidar do gigante Og do que propriamente dito as criações que estavam dentro da arca. Além dele comer muito, ele bebia muita água também, né? Então nisso daí também vemos as providências divinas e os milagres que Deus ia realizando durante o dilúvio, né? Porque Deus permitiu que Og vivesse? Deus desejava que o mundo visse um gigante da época anterior ao dilúvio. E o mundo aprenderia então que Deus destruiu até mesmo esta raça de gigantes, porque eles se rebelaram contra Deus. Então, Og seria um exemplo realmente de gigantes que existiam antes do dilúvio. Então, Og estava vivo ao tempo de Abraão, quando Lote, sobrinho de Abraão, foi capturado, né? E dessa forma, Og, ele avisou Abraão que o seu sobrinho tinha sido preso, e o objetivo dele era que Abraão morresse e ele pudesse casar com Sara, né? Og era uma das pessoas convidadas na Brit Milá de Yitzhak. Os reis de Canaã haviam sido convidados também. Os reis disseram a Og: você sempre chamou Abraão de mula, dizendo que ele é como uma mula que não pode dar cria. Porém, veja, ele tem um filho, Yitzhak. Quem sabe e quem não sabe fica sabendo. Mula não dá luz, mula não dá filhote, certo? Então, por isso que a Mishnah diz que Og chamava Abraão de mula, que ele não tinha condições de dar à luz filhos. E agora aqui na Brit Milá de Yitzhak, né, os reis, né, vizinhos de Abraão, eles foram convidados para a grande festa. E eles falaram para o gigante Og: você não disse que Abraão era uma mula? Olha o filho dele aí. E agora, como que fica essa história? Então, Og, né, ele olha para o bebê, como ele não tem como desmentir, o filho está ali, não tem jeito. Abraão é uma mula, não tem como procriar. Aí os reis e os povos ali em vizinhança são convidados para a Brit Milá de Yitzhak. Aí eles falam para Og: você falou que Abraão é uma mula, não tem como procriar, é o filho dele aí. Aí então, na sequência, não tem como ele... A verdade está ali, não tem como desmentir, a verdade está ali, né? Aliás, não tem como falar que não é verdade, a prova está ali. Então ele olha para o bebê, então ele muda o foco, certo? Ele muda o foco e fala assim: essa criança tão pequenininha aí, olha o tamanho do bercinho dele, só com o meu dedinho aqui, só de encostar nele eu mato ele, né? E segundo os nossos sábios, através da Mishnah, Yitzhak foi o primeiro bebê a nascer pequeno, como as crianças, os bebês nascem hoje em dia que nós conhecemos. Yitzhak foi o primeiro bebê que nasceu assim, bebê mesmo, literalmente falando, certo? Então esse bebê é tão pequeno que precisa de um berço, né? Zombou Og. Eu poderia matá-lo com um dedo. E Deus disse ao gigante Og: é assim que você fala do filho que dei a Abraão? Você viverá para ver dezenas de milhares de descendentes deste bebezinho, e você cairá em suas mãos. Quando Jacob chegou ao Egito, Og estava visitando o faraó. Olha só onde que estava Og. O faraó disse a Og: você sempre afirmou que Abraão nunca teria filhos, mas aqui está o neto de Abraão, Jacob, e ele trouxe 70 dos seus descendentes de Abraão com ele. Você disse que ele não tinha filhos. Og ficou furioso, desejou que todos os descendentes morressem. Deus disse a Og: seu malvado, por que lhe deseja mal?
no fim você será destruído. Moshe contou a história. Og tornou-se o governante de Bashan. Quando ouviu que havíamos conquistado Sihon, preparou seu exército para a guerra. Até aqui, rapidamente, vamos traçar um paralelo sobre os descendentes de Og, entre aspas, ok? Aqueles que vivem da mentira, isso falando para os nossos dias atuais, ok? Quem tem ouvidos para entender, busque entendimento. Então, ouça. Então, os descendentes de Og, entre aspas, nos dias atuais, são aqueles que vivem da mentira, como Og. Quando a mentira é descoberta, eles vão para um outro foco e fazem as pessoas esquecerem que ele mentiu ali. Aí vai para um outro foco. Aí vem todos aqueles holofotes em cima do que os descendentes de Og falam. Aí descobre que era mentira. Aí então eles pegam, mudam para outro foco, coloca outra coisa em evidência. As mentiras vão sendo deixadas de lado, né? E aqueles que amam a mentira, sejam pessoas, nações, seja a imprensa escrita, falada, televisionada e os raios que os partam, né? A imprensa marrom, pobre, podre e militante, né? Então, a mentira, eles vão acobertando. Foi descoberta a mentira, vamos para outro foco. Aí vão para outro foco. Eles vivem da mentira. E toda vez que a verdade vem, eles são destruídos. Aí eles inventam uma outra coisa, porque eles vivem da mentira. Sem a mentira, eles morrem. Morrem ideologicamente, morrem o intelecto, né? Que na realidade não é intelecto, né? É um enxerto que colocaram ali, militante, para entender só do ponto de vista militante. Quando a pessoa verdadeiramente desperta para a verdade, ela rapidamente cai fora, porque sabe que o final dessa história, como disse Deus a Og, no final, você será destruído. E a mentira, e aqueles que amam a mentira e vivem pela mentira, no final, serão destruídos. Ponto. Vamos voltar aqui. Então, continuando, os nossos sábios pela Mishnah, diz, né? Chegamos então perto de Edrei, a cidade fortificada de Og, acampamos e preparamos-nos para invadir a cidade. Deus disse-me, veja Og sentado sobre a muralha. Ele era tão imenso que quando sentava-se sobre a muralha, os seus pés tocavam o solo. Lembrando que muralhas das cidades fortificadas, elas tinham muitos e muitos metros de altura, ok? E Og sentava na muralha e os pés dele tocavam o chão. Og apanhou uma enorme pedra para jogar em cima de nós, mas Deus transformou-a em pedaços. Enquanto isso, apanhei um machado e atingi Og no calcanhar. Caiu para trás e morreu, né? Enfrentamos o exército de Og, Deus fez o sol parar e ganhamos aquela batalha. Derrotamos o exército emorita, agora possuímos enormes lotes de terra a leste do Jordão. As tribos de Reuven e Gade, metade da tribo de Menashe, tomaram posse destas terras. Então disse Moshe, eu ordenei, embora já tenham recebido o seu quinhão, devem acompanhar Bene Israel até Eretz Israel e ajudá-los na batalha. Depois podem retornar à sua terra. E Josué e Yehoshua, Moshe disse, você viu como Deus destruiu os poderosos gigantes Sihon e Og. Assim, ele destruirá todos os reis que vivem em Eretz Canaã. Não tenha medo, pois Deus está lutando por você. Ok? Então, e aí está a nossa aliá de hoje. Ok? Vamos então para a nossa
a nossa questão de Shabiav, ok? Então, dia 9 de Ave. Então, vamos lá. Hoje nós estamos no 6º dia da semana, no 6º dia do Shabat. Nós estamos até o pôr do sol no 7º dia de Ave, do ano 5781. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, nós estaremos no dia 8 de Ave, véspera do dia 9 de Ave, Shabiav, véspera do dia mais triste da história bíblica e da história contemporânea do nosso irmão mais velho, o povo judeu, do nosso povo. A destruição dos 2 templos e a grande carnificina, o genocídio que praticaram nas 2 destruições, né? Principalmente a segunda destruição no ano 69 da nossa era comum, ok? Pelas legiões romanas, atrocidade, crueldade dos romanos, das legiões romanas, foi algo fora de série. Então, ao pôr do sol de amanhã, nós vamos entrar no dia 9 de Ave, que é esse dia de luto, em que o povo judeu, em todos os 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste, de norte a sul, estarão vivenciando esse dia, ok? Então, para as pessoas que irão fazer o jejum, né? Então, as pessoas que vão fazer jejum precisam estar aí focados dentro da halachá, né? Que é a lei judaica que reza sobre as questões pertinentes, no caso específico aqui, do jejum. Então, quando começa o jejum e que horário e até quando vai e até que horário vai? Para aqueles que vão fazer jejum, literalmente falando, vamos aqui, né, falar aqui, ó, o que é o jejum? Então, 5 coisas básicas para o jejum. Depois vamos discorrer sobre cada tópico. Então, 5 coisas básicas do jejum. Então, quem vai fazer o jejum deverá observar, literalmente, com seriedade e compromisso, o que se refere. Primeiro tópico, comer e beber. Então, resumidamente, ainda vamos entrar em mais detalhes. Primeiro tópico, comer e beber. Não se come, não se bebe absolutamente nada. É jejum completo. Ponto. Segundo tópico, lavar-se. Quem vai fazer o jejum não vai lavar-se, não vai tomar nenhum banho, não vai usar perfume, não vai usar antiperspirante, não vai lavar o rosto, não vai escovar os dentes durante o período do jejum. Ponto. Terceiro tópico. Untar o corpo com óleos. Não poderá passar, né? Principalmente as mulheres nesse caso aqui, né? Cremes corporais, né? Não pode passar nenhum tipo de creme, nenhum tipo de coisas nesse sentido no corpo. Ponto. Quarto tópico, calçar sapatos de couro. O período de jejum não se usa nada que contenha couro. Couro, não usa nada com referência a couro, ok? E o quinto tópico está terminantemente durante o período de jejum, né? Não manter relações íntimas, né? Então, o casal, o marido e a esposa, certo? Não podem ter relações íntimas durante o período de jejum. Esses são os 5 tópicos, e depois vamos ver aí os seus detalhes, melhor ainda, ok? Então, quando começa o jejum? Amanhã, sábado, o 7º dia da semana.
Qual o horário que inicia o jejum? O jejum, aqui nós vamos falar pelo horário, né, de Brasília. Início do jejum, 17 horas e 37 minutos. A partir das 17 horas e 37 minutos, inicia o jejum, para quem vai fazer o jejum completo. Quem sabe que não tem condições de não fazer, então nem comece, não faça, ponto. Ok? Os nossos rabinos e os sábios já falam, já há muito tempo, que a tzedakah, a oferta voluntária, ela substitui o jejum, certo? Então, a pessoa que não fizer jejum, ela precisa fazer a tzedakah. Segundo a orientação rabínica, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né, corresponde a 3 refeições, certo? O jantar do sábado, o almoço do domingo e o jantar da tarde de domingo, né? Então, a orientação que já foi passada em anos anteriores, o valor corresponde ao tal de marmitex, que todo mundo aí é acessível a todos, né? E o marmitex, ele está girando em torno de 15 a 20 reais, se não houve alguma alteração aí na atualidade, né? Então, girando aí em torno de 15 a 20 reais, mais um café da manhã de 15 a 25 reais, né? Então, aí você procure se informar o valor do marmitex, mais o café da manhã em torno de 5 reais, e soma aí as 3 refeições mais o café da manhã, ok? Então, esse é o mínimo do valor da tzedakah. E aqueles que fizerem jejum e querem fazer também tzedakah, obviamente, não tem impedimento nenhum, ok? É mais para somar mesmo também, mais ainda. Então, o jejum, amanhã, sábado, horário de início, 17 horas e 37 minutos. O jejum vai até o domingo, primeiro dia da semana, e o seu encerramento se dará às 18 horas e 2 minutos. Então, o jejum encerra no domingo, às 18 horas e 2 minutos. Ok? Então, dia e horário para o jejum está aí, então, dito a todos, ok? Agora, para fazer tzedakah, né, aqueles que vão fazer tzedakah, então, tem aí várias opções. A primeira delas é a sinagoga sede, a nossa sinagoga sede, o Beit Rabbah de Brooklyn, São Paulo, certo? Com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? É a primeira opção. A segunda opção são as comunidades regionais. Então, cada comunidade Bnei Noach regional é a sua segunda opção. Por que a segunda opção? Porque, com referência à sede, qualquer comentário é chover no molhado, não é verdade? É a sede, o nosso rabino está ali, né? É dali que ele lidera todo o movimento Bnei Noach no Brasil, né? Então, é a primeira opção óbvia, né? Não resta dúvidas. A segunda, a comunidade, porque as comunidades são responsáveis pelas suas regiões, pelas pessoas que estão ligadas a elas diretamente e, obviamente, porque elas estão conectadas com os estudos da Torá. Então, você pode procurar a sua comunidade regional. Puxando a sardinha aqui para o nosso lado, como diz o outro, né? Puxando para a nossa brasa, né? Então, os dados, né, da nossa conta poupança para tzedakah, né, está aí na descrição do nosso vídeo, ok? Da nossa live aí. Para a sinagoga sede,
Então, vou falar aqui os dados para o depósito da Tzedakah. Você pode mandar toda a sua oferta para a sede, ou você pode também dividir a sua Tzedakah com a sede mais as comunidades regionais, ok? E aí fica a seu critério, a sua opção, tá? Não esquecendo que a nossa sede, né, a proporção é maior do que para a comunidade local, por se tratar exatamente da sede, ok? Então, os dados para o depósito da nossa sinagoga sede, na Beit Chabad de Brooklyn, São Paulo, o banco é o Banco Bradesco, a conta é 5279, dígito 5. Então, a conta é 5279, dígito 5. O CNPJ e o Pix é o mesmo numeral, né? Porque o Pix você não paga a taxa de transferência. Então, por isso é muito bom usar o Pix, que você economiza em pagar taxa. Isso é muito bom. Então, o CNPJ e o Pix da conta, que é o mesmo, é 04 180 343 0001 36. Então, esses são os dados da conta da sinagoga sede, Beit Chabad, Brooklyn, São Paulo. Ok? Baruch Hashem por isso daí. Bom, falamos aí sobre o mês Ave, né? O início, o dia e o início do jejum, ok? Algumas coisas aí pertinentes ao dia do jejum, né? Então, por exemplo, né, nós vimos aí que você fazendo o jejum completo, você também vai precisar se abster, né, de trabalhos seculares, né? Então, você também vai precisar se abster de atividades seculares. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí também, certo? Vamos lá, então. Só para recordar aqui, amados, é proibido estudar Torá em Tisha B'Av, né? Então, o Salmo de número 19, verso 9, ele diz assim: de absoluta retidão são os preceitos do Eterno e trazem alegria ao coração. Justamente por causa deste Salmo 19, o verso 9, que fala exatamente sobre essa questão, trazem alegria ao coração, a Torá. Então, por isso, como é um dia de luto, e um luto extremo, então o estudo da Torá não é realizado. Por isso, no domingo, nós estaremos aqui focados em A Tarde com a Torá, com referência à destruição do primeiro e do segundo templo, mais algumas coisas pertinentes a Errá, o livro de Lamentações, e algumas coisas pertinentes ao livro de Jó, ok? Como nós temos aí, né, a entrada de Tisha B'Av exatamente no final do Shabat, então não se faz a Havdalah. Então amanhã não há Havdalah. Então o que nossos sábios falam aqui? Que não se faz a Havdalah e, portanto, não tem aí, né, o Lechaim, né, a questão da separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, que é exatamente a questão do vinho, né, ou fruto da videira, que é feita na Havdalah, certo? Então, na Havdalah não faz a questão da bênção do vinho, ok?
O que mais que não faz aqui? Uhum. Tem coisas que são assim muito restrita ao povo judeu, né? E outras coisas que nós estamos aí conectados. Aí vamos em frente nessa situação aí, ok? Então não se recita a Havdalah no término do Shabat. A única bênção que deve ser feita na separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, né, é exatamente a bênção do fogo, né, que é o Borei Meorei Haesh, né, a bênção do fogo. Então essa é a única bênção que faz ali na separação do sétimo para os 6 dias. E vamos lá. As leis de Tisha B'Av, pertinente aí na questão do jejum, nós temos esses 5 tópicos que nós acabamos de falar, ok? Então, dentro desses 5 tópicos aí, o que nós temos aí, quem vai fazer o jejum, é o que deve observar, né? Primeiro, comer e beber, negativo, lavar-se, untar o corpo com óleos, calçar sapatos de couro, e ter relações íntimas para o casal, né, o marido e a esposa. Então, aí, né, não tem intimidade, certo? Então, todos, né, aqueles que vão fazer jejum, dentro do mundo judaico, nem precisamos comentar aí que todos eles vão fazer, ok? Todos são obrigados a jejuar em Tisha B'Av, mesmo as mulheres grávidas, ou as que estiverem amamentando. Olha só. No entanto, quem estiver doente, mesmo se a doença não puser a sua vida em perigo, poderá fazer o jejum também. Então, pessoas que estão enfermas e que, porventura, venha acontecer, a sua vida pode ficar em perigo se ela fizer jejum, certo? Então, ela não faz o jejum. Mas se ela fizer jejum e não trouxer perigo à sua vida, ela também deve fazer jejum. Ó. Então, se Tisha B'Av cai no domingo e o doente precisa comer durante o jejum, ele deverá recitar a Havdalah antes de comer, né? Pois na noite anterior do Shabat, a Havdalah não é recitada, por ser Tisha B'Av. Ou seja, no domingo, no encerramento do jejum, às 18 horas e 2 minutos, se faz a Havdalah completa. Então, a Havdalah vai fazer no domingo, completa, às 18 horas e 2 minutos, ok? Então, é isso daí. Não é permitido lavar a boca. É proibido lavar-se por prazer, tanto com água quente como com água fria. Mas é permitido lavar as mãos se elas estiverem sujas. Também é permitido lavá-las de manhã ao acordar, né? Ao acordar e após sair do banheiro. No entanto, observem isso, no entanto, em todos os casos, só se deve lavar os dedos e não as mãos inteiras. Pode-se passar os dedos ainda molhados sobre os olhos, se os olhos estiverem sujos. É permitido lavá-los da maneira usual. Se eles estiverem sujos, você pode lavar da maneira usual. Caso contrário, você só com os dedos molhados, você passa no olho. Aquele famoso inverno que a turma fala assim, banho de gato, você molha os dedos e passa no olho, já tomei meu banho. A proibição, né, de usar sapatos de couro é aplicada, né? Os de lona, de borracha, de pano podem ser usados, né? Não pode ter nada, nenhuma cobertura de couro.
Tudo isso nós estamos falando para quem vai fazer jejum, o jejum completo. Por isso a advertência do começo. Quem vê que não tem condições de fazer o jejum completo, é melhor não fazer. Se você já sabe de antemão que não vai dar para fazer completo, então não faça, tá bom? Então, calçados de couro, né? E tudo aquilo que é pertinente a couro, para não usar durante o jejum, ok? É permitido banhar bebês e passar óleo nas suas peles de maneira usual. Todo cuidado com o bebê continua normal, ok? Continua normal. Todas as proibições mencionadas vigoram do pôr do sol da véspera, sábado, 17 horas e 37 minutos, até a conclusão do jejum, no domingo, às 18 horas e 2 minutos, ok? É proibido estudar a Torá nesse dia, porque o estudo da Torá traz, né, alegria. Então, fica mais aí, segundo os sábios, né, o livro de Lamentações, o livro de Jó, né, e sobre as calamidades da destruição dos dois templos e mais aquilo que faz parte realmente das desgraças, tragédias que se abateram sobre o nosso povo aí, ok? Não se deve saudar um amigo e perguntar como ele vai, nem mesmo dizer-lhe bom dia, mas ao ser cumprimentado, para não causar ressentimentos, o indivíduo deve responder usando um tom de voz mais baixo, né? Nesse dia é proibido enviar presentes, né? Então, podemos observar aí que o dia de jejum é um dia assim de, como podemos falar, né? É um dia de ficar recluso. A melhor coisa é ficar recluso. Fazer as reflexões pertinentes a esse dia trágico, ok? O que mais que nós temos aqui? É uma coisa, aqui fala, né, sobre a questão de sentar-se no chão, né? É uma coisa que se observa aqui, né, que uma das coisas que foi muito usado no meio cristão que nós habitávamos antigamente, que quando se fazia oração, jejum, ou né, fazia alguma coisa no sentido de usualmente, né, dentro do aspecto, né, dessas coisas, jejum, as orações, etc., tinha muita gente que tinha o costume, né, de ficar descalços, né, e pisar o chão descalço. Os nossos sábios falam que não é permitido isso. Se você for tirar o sapato, sandália, chinelo e vai ficar sem nenhum tipo de calçado para pisar o chão, você não pode pisar o chão direto para fazer suas preces e coisas semelhantes. Então você precisa ter, no mínimo, um tapete debaixo dos seus pés. Você não pode pisar direto no piso. Somente o corregador podia andar descalço dentro do Santo dos Santos. Ok? Então, evitar de ficar descalços no sentido de fazer preces, jejum ou qualquer outra coisa para com o Eterno. No mínimo, um tapete debaixo dos pés. Durante o período de jejum, né, tem aqui como diz assim, uma orientação interessante, mas ela serve para todos os dias do ano. Ela diz assim: evitar conversas fúteis, que distraiam a mente da sensação de luto que caracteriza esse dia, né? Então é importante abster-se de toda e qualquer frivolidade, coisas fúteis, né? Então esse dia é um dia muito especial de luto, de tristeza. Então não se conversas fiadas. É uma prática que é bom colocar durante todos os dias, durante o ano todo, não resta dúvidas. Mas aqui tem uma orientação específica nesse sentido,
porque não se pode ter conversas fúteis nesse dia. Então você está fazendo jejum legal, beleza, tá lindo o teu jejum, tá espiritual, tá magnífico. Aí de repente você cai numa conversa fiada, né? Conversa com alguém da sua casa ou pelo celular, conversa com alguém, né? E você cai na conversa fiada. Pronto, o teu jejum caiu por terra. Como Deus não aceita sacrifício de tolos, foi-se embora o teu jejum, né? Aliás, né? Para o mundo judaico, nem celular se usa nesse dia. Então é um ótimo dia para você, um excelente dia para você fazer jejum de celular, né? Para conversas frívolas, conversas fúteis, conversas fiadas, ok? Né? Só ligue, né? No domingo às 14 horas em A Tarde com a Torá, que não vai ter conversa fiada não. Baruch Hashem. Então vamos em frente aí. Não se deve cheirar perfumes, especiarias aromáticas, né? Então nesse dia ninguém passa perfume. E também você não pode cheirar perfume, né? Você não passa perfume, mas vai lá na sua cômoda, pega lá o frasco de perfume. Ai, que cheirinho bom, cheirinho gostoso, não é verdade? Não. Então não se cheira perfume, não se passa perfume, tá? Então, não se come, não se bebe. Segundo os nossos sábios, eles dizem assim, quem come ou bebe durante o Tisha B'Av injustificadamente, ou seja, sem estar doente, não merecerá ver a alegria de Jerusalém. Olha a seriedade que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, leva tão a sério esta realidade de Tisha B'Av, o dia de luto do dia 9 de Av, essencialmente por causa da destruição dos dois templos. Então, quem injustificadamente come ou bebe em Tisha B'Av não merecerá ver a alegria de Jerusalém. Então, amados, se você de antemão sabe que não vai ter como fazer o jejum completo, não faça. Não faça. Faça a tua tzedakah com amor, em memória deste luto, certo? Mas faça de um bom coração, né? Nessa questão aí das 3 refeições, mais o café da manhã, e você está substituindo o teu jejum. Os sábios, desde a antiguidade, já falam isso daí. Não é invenção dos nossos rabinos da atualidade, ok? Então isso já vem há milhares de anos, ok? Então, dentro desse aspecto aí, então, se dedique a fazer a sua tzedakah, faça com amor, com um coração voluntarioso, um espírito voluntarioso, terá o mesmo valor diante de Deus sobre isso daí. Você não fará jejum completo de comer e beber, por exemplo. Mas as outras coisas você pode fazer. Deve fazer. Né? A gente quando usa essa expressão deve fazer, não esqueçam que é com o coração voluntarioso, com o coração transbordante em amor. Por que a expressão deve fazer? Porque é um dia realmente de luto. Se nós não fizermos o jejum completo de beber e comer absolutamente nada, não comer nada, não beber nada, é o jejum propriamente dito, que é este, certo? Então, se nós não vamos fazê-lo, né, vamos fazer a nossa tzedakah, beleza, amém, Baruch Hashem, certo? Mas as demais questões, nada nos impede de fazermos. Ou seja,
Vamos voltar aqui aos 5 tópicos. Então, o primeiro, que é comer e beber, bom, eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. Amém? Ok. Lavar-se. Você deverá aplicar essa questão. Não untar o corpo com cremes, óleos, etc. e tal. Você deve fazer. O quarto tópico, que é calçar sapatos de couro. Você não deve calçar sapatos de couro. Dá para fazer tranquilamente. Quinto, que é especificamente para os casados, o marido e a esposa. Não manter relações íntimas. Ou seja, por que para os casados? Porque o que é aprovado por Deus, o relacionamento íntimo, é para marido e esposa. Fora do casamento, fora do matrimônio, não tem aprovação divina e aí o bicho pegou, né? Aí o bicho pegou. Aí fica difícil, ok? Dentro desse aspecto aqui, vamos colocar aí um aspecto real também dos dias atuais. Por exemplo, um casal, né, um homem e uma mulher, os dois conversaram e falaram assim, vamos juntar os nossos trapos e vamos viver juntos como marido e mulher, marido e esposa. E os dois concordaram, passaram a viver debaixo do mesmo teto e passaram a viver como marido e esposa. Esse viver como marido e esposa é válido diante de Deus. Se estão fazendo de forma correta. Não foram lá no cartório civil, não casaram no cartório civil, não tiveram lá numa comunidade com um emissário ou com o rabino, não receberam bênção X, etc. e tal, mas estão vivendo como marido e esposa. Isso se aplica a estes também, que sejam dentro do movimento Bnei Noach, que estão vivendo assim, né, até colocar aí as coisas em ordem, mas estão vivendo como marido e esposa. Se aplica também a isso. E também não esqueça, quem está vivendo dessa forma realmente correta, tem a bênção de Deus. Vive sossegado o seu matrimônio aí. Até colocar em ordem a questão civil, que é uma lei do país que se vive, certo? O documento civil, e até que queira aí, porventura, fazer uma grande festa, olha, estou aqui, hein? Me convida, né? E quer fazer uma grande festa aí para receber uma bênção específica aí, né? Então, né, tem aí, né, o rabino já tem enviado emissários para realizarem o cerimonial de matrimônio, né? E aí tem acontecido nesse sentido, então vai fazer lá, receber uma bênção, faz uma grande festa, aleluia, Baruch Hashem, e continua em frente, não muda nada, continua em frente. Então, é proibido manter relações íntimas, está ligado diretamente ao marido e à esposa, ok? Então, por isso daí. Então, voltamos a esse aspecto, né? Então, vejam bem como fala aqui, aquele que beber ou comer injustificadamente não merecerá ver a alegria de Jerusalém. Olha a seriedade como o nosso irmão mais velho encara esse fato de Tisha B'Av, né? Porém, vejam bem, quem chora e se luta por Jerusalém merecerá ver a sua alegria, conforme diz Isaías, Ishayahu, capítulo 66 e o verso 10, que diz: regozijai-vos com Jerusalém, alegrem-se com ela todos os que a amam. Sim, transbordai de alegria todos vós, que por ela vos enlutastes. Então, vejam bem aqui a questão. Eu não vou fazer um jejum de comida e bebida. Ponto. Baruch Hashem. Não tem problema nenhum. As demais questões que nós falamos aqui se aplica a você fazer.
você tem condições de fazer. Você não vai ficar aleijado, você não vai ficar menor ou maior, no sentido específico físico da palavra, certo? Você poderá fazer tranquilamente as demais questões que nós acabamos de falar aqui. E, todavia, né, como diz aqui o profeta Ishaiah, capítulo 66 e verso 10, né, transbordai de alegria todos vós que por Jerusalém vos enlutastes. Por isso que aqui os sábios falam que quem chora e se enluta por Jerusalém, merecerá, terá méritos de poder participar da sua alegria. Então, amados, vejam aí, né? A Torá e os nossos sábios trazem as coisas de uma forma bem tranquila, em que todos têm condições de o fazer, ok? Segundo a tradição judaica, ela nos fala que Mashiach nasceu no dia 9 de Av. Mashiach nasceu no dia 9 de Av. Por isso que fala que a grande alegria que vem depois do luto é porque Mashiach nasceu no dia 9 de Av e a redenção com o justo e verdadeiro Mashiach acontecerá a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo, para os nossos dias, para o nosso tempo, para agora. Amém. Ok, amados? Eu acho que por hoje, né? Por hoje, acho que nós temos mais isso daqui para podermos estar falando aí com referência à nossa entrada amanhã de Tisha B'Av, ok? Lembrando que amanhã e domingo nós estaremos focados mais ainda sobre Tisha B'Av e os seus ensinamentos, ok? Vamos digerir tudo isso daí. Perguntas, nos procurem, né, no nosso zap, por exemplo, ou no zap da liderança Bnei Noach, né, de São Paulo, que temos lá a liderança do nosso Caio Scatini, né, que é o secretário do nosso Rav, e também a liderança direta para os Bnei Noach, né. Então temos os emissários regionais, temos o Caio Scatini, que está ali ligado juntinho do nosso Rav Yaakov Geranstad, e também onde poderão ser tiradas as dúvidas, ok? Uma boa preparação para esse Shabbat, e que amanhã nós possamos estar aqui juntos, à tarde com a Torá. Shabbat Shalom, até amanhã.